tarde, meus irmãos. Há uma grande discussão no mundo cristão sobre a guarda dos mandamentos e sobre a graça. Sabemos que os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, que é a lei moral, ela está em vigor. E o próprio Jesus fez questão que ele não veio. Ele mesmo disse que ele não veio abrogar, ele veio cumprir a lei de Deus. O interessante é que há pessoas que acham que os mandamentos de Deus é para determinado povo. Que Deus, ao Jesus morrer na cruz, o mandamento, a lei de Deus seria abolida. Mas normalmente eles se referem ao sábado, que o sábado foi abolido. Sendo que uma lei escrita pelo próprio dedo de Deus, como é que foi mudada sem autorização de Deus? Qual que é a importância da lei de Deus para o homem? Há pessoas que acham que os mandamentos foi dado lá para o povo judeu, que o judeu é que tinha que guardar toda a lei de Deus. Mas a gente sabe que os princípios da Bíblia, os mandamentos de Deus já foi colocado para o homem já no início de tudo. E nós conseguimos ver pela Sagrada Escritura que o mandamento de Deus não é só para o povo judeu, mas era para toda a humanidade em si. Isso fica claro no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, que nos diz o seguinte, irmãos, prestem muita atenção: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Aqui não está falando que é de adventista, aqui não está falando que é de judeu, aqui não está falando que é da igreja batista que guarda o sábado, não. Aqui está falando de todo o homem. Todo o homem que quer servir a Deus, eles têm que estar em conformidade com a palavra de Deus. Ele tem que ter em mente que os 10 mandamentos fazem parte da lei de Deus e está em vigor. Em nenhum momento os 10 mandamentos foi abrogado. Inclusive os 10 mandamentos, a lei de Deus será usada para julgar o homem. Porque no versículo 14 nos diz assim: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está coberto, quer seja bom, quer seja mau. E qual é o parâmetro que Deus vai usar para o seu juízo? É a lei de Deus. A graça não abole a lei de Deus. Pelo contrário. Quando eu entendo que Cristo morreu por mim, morreu por eu ter transgredido o mandamento de Deus, qualquer um do decálogo que eu transgredi, já significa que eu transgredi os 10 mandamentos de Deus. Mas eu tenho que ter em mente que Cristo morreu porque eu transgredi o mandamento de Deus. Não significa que com a morte de Cristo eu deva deixar a lei de lado. Pelo contrário, eu entendo que Cristo morreu porque eu transgredi o mandamento de Deus. Se eu entender isso, por que eu tenho que continuar transgredindo os mandamentos de Deus? Então está claro aqui, irmãos, que é o meu dever, o seu dever e de toda a humanidade temer a Deus e guardar os seus mandamentos, que é o dever de todo o homem. Amém? Amém.